Vamos falar de um assunto importante agora que está muito em voga. Até 2014, só recebiam auxílio moradia alguns juízes estaduais e ministros de tribunais superiores aqui no Brasil. Mas, naquele mesmo ano, associações de classe pediram ao STF a extensão desse benefício e conseguiram. Hoje, integrantes do Judiciário e do MP também possuem esse, para muitos, penduricalho. Para debater comigo e com vocês esse assunto, está aqui a jornalista, minha amiga, uma referência do jornalismo goiano, Cileide Alves, e o Simon, da Comissão de Reforma Tributária. É isso mesmo, Simon? Direito Tributário. Direito Tributário, perdão, lá da OAB. Começar pela Cileide, as damas primeiro. Claro. Cileide, é justo num país tão desigual como o Brasil que membros do Judiciário, Legislativo e Executivo recebam esse tipo de auxílio, na sua opinião? Bom, boa tarde a todos, boa tarde Igor, boa tarde Simão, é um prazer estar aqui. Eu acho que se levanta uma discussão muito importante sobre o que é direito e o que é justo, né? De direito e justiça. Que é ético, né? E o que é ético, né? Nem tudo que pode ser legal é justo, né? E acho que essa questão do auxílio moradia e outros penduricalhos que existem, isso remonta ao Brasil da época de colônia ainda, né? Quando o Dom João veio para o Brasil, lá em 1808, ele traz junto alguns direitos, benefícios que se pagavam aos nobres, à coroa, e isso ficou aqui. Quer dizer, o Brasil saiu da monarquia, mais de 2 dezenas de séculos, centenas de séculos, aliás. A gente vive numa república, que significa coisa pública, né? A expressão, a origem da expressão, e a gente ainda não conseguiu viver como república. O que é uma república? Numa república democrática, especialmente, que é o nosso caso, a gente tem que ter direitos iguais. Então, eu acho que o ponto central dessa discussão, para mim, não é nem de legalidade e nem de moralidade. É da questão da igualdade que uma sociedade democrática precisa de ter. Então, eu acho que esse é o centro, eu acho que é nisso que a gente tem que focar. E leva a isso que você está dizendo, Cileide, vou te chamar de você, claro, ao invés de senhora. Prefiro assim. Nós somos colegas. Sim. O judiciário brasileiro, Simão, consome 1,2% do PIB do nosso país. É o mais caro do mundo ocidental. Isso. A OAB Goiás ela tem o mesmo entendimento, né, esposado aqui pela Cileide, o que, de fato, esses benefícios concedidos a determinadas categorias de forma específica e que não são estendidos para o restante da população, traz muito essa noção de uma pequena elite que tem um acesso maior em relação às decisões do Estado e se beneficiam disso para incorporar e aumentar os seus vencimentos, né? No caso do auxílio moradia, já o subsídio da magistratura por si só, ele é bem mais alto do que a percepção de salário pela maior parte da população. Naturalmente deve ser bem remunerado para isso, mas tem um aspecto não só dessa questão moral e do jus, que a própria Constituição Federal ela estabelece um regime de subsídio, que é um pagamento único, justamente pelo princípio republicano, que é o quê? O cidadão, ele sabe exatamente quanto ganha cada servidor público, cada agente do Estado. Na medida em que são pagos esses valores que são chamados de indenizatórios, mas na verdade não são, tem natureza salarial, isso acaba por turvar, né? Não fica claro exatamente o montante recebido por cada um desses agentes, né? Então, contraria a Constituição nesse aspecto, não obstante esteja previsto na lei orgânica da magistratura, e remete a essa situação de fato, né, que são favores concedidos pelo Estado a determinados segmentos. Simão, citando 2 casos como exemplo, um deles foi publicado numa reportagem do jornal Folha de São Paulo, no dia 2, que o juiz Sérgio Moro, apesar de ter residência própria em Curitiba, onde ele mora, recebe auxílio moradia de mais de R$4.000. Mas um caso mais grave do que o dele é o do juiz Marcelo Bretas, conhecido já também de muita gente, que é casado com uma juíza e, segundo uma resolução do CNJ de 2014, apesar de liberar o auxílio moradia para magistrados que moram em residência própria, veta o pagamento para o mesmo casal. Mas o mais curioso, Cileide, é que o Marcelo Bretas zombou dessa questão no seu Twitter e disse o seguinte: pois tenho esse estranho hábito, sempre que penso ter direito a algo, eu vou à justiça e peço. Talvez devesse ficar chorando num canto ou pegar escondido ou à força, mas como tenho medo de merecer algum castigo, peço na justiça o meu direito. Eu acho que ele
não podia ter feito isso nunca. Uma coisa que a gente percebe é que o juiz Bretas e o juiz Moro, para citar 2 exemplos na área da magistratura, porque a gente tem exemplos fora da magistratura, no caso dos procuradores, aí é o Deltan Dallagnol, esses personagens do Lava Jato, eles assumiram um papel de moralidade absoluta. E quando a pessoa assume esse papel de moral, absolutamente moral, ele não pode ter um desvio mínimo sequer, porque num desvio desse, ele é muito cobrado. Então, o juiz Moro e o juiz Bretas estão sendo cobrados agora por isso. E essa declaração, ela zomba das pessoas, porque, primeiro, o acesso à justiça não é para qualquer pessoa. Então, ele é um juiz, ele tem todo o acesso, facilidade de acesso à justiça. O cidadão comum não tem. Quantas pessoas a gente vê que têm direitos anos e anos e não conseguem ter acesso à justiça? Então, ele não podia ter feito isso desse ponto de vista do acesso à justiça. Eu acho que isso é muito grave, o que ele fez, e inexplicável. Consequentemente, isso afeta a imagem da magistratura. E são 17 mil juízes no Brasil inteiro, que têm acesso ao auxílio moradia. O governo federal pagou nos últimos 4 anos, de 2014 para cá, menos de 4 anos, quando saiu a decisão liminar do ministro Fux, já gastou 4 bilhões e 300 milhões de reais com pagamento só de auxílio moradia, fora os outros penduricalhos. Então, é muito dinheiro que está sendo retirado da União e dos estados, obviamente, para você pagar única e exclusivamente uma categoria de trabalhadores, de profissionais, servidores públicos. E é isso que fica, é a questão da igualdade. Todo mundo teria que ter direito. E R$ 4.377, que é o valor... Para ser exato, o valor do auxílio moradia é superior ao salário de 90% da população brasileira. Tá aí, Cileide Alves e o Simon, da Comissão da Reforma Tributária, participando aqui, inaugurando um novo quadro no JBC, que é esse quadro de debate. E, para finalizar, no Brasil deveria ser como na França, né, Cileide e Simon, onde o juiz é um servidor comum e não como é aqui na Argentina, uma espécie de casta da sociedade. Né? Exatamente. A função do Judiciário, do Ministério Público é muito importante. De 1988 para cá, ganharam muita força, tem um papel moralizante muito importante. Esse tipo de deslize não pode acontecer. Tá bom. Obrigado, Simão. Obrigado, Cileide. Até a próxima. Foi um prazer estrear o programa e um abraço a todos. Prazer foi todo nosso.